seguinte, o Lula passou à frente do Bolsonaro no Rio de Janeiro, está liderando em São Paulo com uma oscilação positiva, lidera também Minas Gerais e Pernambuco. E o Bolsonaro, no Distrito Federal, amplia a vantagem. Bem, São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, Minas Gerais é um colégio fundamental para quem quer vencer a eleição, Rio de Janeiro, campo do Bolsonaro, disputa aguerrida, o Freixo em dificuldade lá, e o Distrito Federal é onde está a capital da República. Então, nesse levantamento aqui, ó, para a gente poder dar os dados, vamos lá. No Bolsonaro, no Distrito Federal, o Bolsonaro abriu uma vantagem e passou à frente do Lula, deixou de estar tecnicamente empatado. Em São Paulo, as intenções de voto do Lula oscilaram de 43 para 44, aquela oscilação de um ponto positivo. E o Bolsonaro manteve os 33% que ele tinha em São Paulo na pesquisa anterior. Em Minas Gerais, o Lula foi de 46 para 49. Então, é um dado importante. O Bolsonaro manteve os 31% que ele tinha. No Rio, o Lula oscila de 41 para 42. Ele já estava na frente do Bolsonaro lá, mas né, amplia um pouquinho, porque o Bolsonaro manteve os 36 pontos que ele tinha. Em Pernambuco, o Lula disparado ali, território dele, Nordeste, o ex-presidente Lula vai muito bem votado, a intenção de voto é grande lá, 64% que ele manteve da pesquisa anterior, e o Bolsonaro oscilou de 22 para 23. No Distrito Federal, o Bolsonaro dá uma crescida boa, vai de 39 para 46, agora é um colégio eleitoral pequeno, e o Lula oscila de 34 para 32. Ô Toledo, analisa para a gente o reflexo na sucessão presidencial dessa rodada nesses 4 estados do Distrito Federal, meu caro. Então, São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, tem 22% do eleitorado nacional, o Lula está estável se a gente pegar toda a série do IPEC. É 43, 40, 44, 43, 44. Não saiu do lugar, né? E o Bolsonaro deu uma osciladinha para cima, 31, 31, 28, 33 e 33. Estabilizou nesse patamar de 33 aqui. Ou seja, são 11 pontos de diferença do Lula em relação ao Bolsonaro. Isso daqui dá, no mínimo, 2,5 milhões de votos. Mas para 2,6 milhões de vantagem só em São Paulo do Lula. Em Minas Gerais, o Lula está crescendo, 42, 45, 46, 46, 49. E o Bolsonaro está muito lentamente, 29, 30, 30, 31, 31. Diferença de 18 pontos para o Lula em Minas Gerais, o que dá 2,2 milhões votos, no mínimo. Rio de Janeiro, Lula está estável, deu uma barrigada para baixo, mas já recuperou, 41, 39, 38, 41, 42. E o Bolsonaro está parado, 37, 36, 39, 36, 36. Diferença de 6 pontos. No Rio, a diferença dessa pesquisa para a anterior é que aumentou a amostra do IPEC e agora com uma amostra de 2.000 entrevistas, a margem de erro cai para 2 pontos. Então, 42 a 36, 6 pontos de diferença, a margem de erro é de 2 para cima, 2 para baixo, poderia ser no máximo 4, está fora da margem, Lula lidera no Rio, o que dá uma vantagem de uns 500 mil votos. Resultado disso é o seguinte, Kennedy. Só no Sudeste, o Lula está abrindo pelo menos 6,2 milhões votos sobre o Bolsonaro. O problema, se fosse só esse, já seria um grande problema para o Bolsonaro, mas não para aí. No Nordeste, a vantagem do Lula é de 12 milhões de votos. Então, somando os 2 maiores colégios eleitorais, que são o Nordeste, que tem mais ou menos 26%, 27% dos eleitores, e o Sudeste, onde estão 42% dos eleitores, fica muito difícil para o Bolsonaro sair dessa sinuca de bico em que ele se meteu. Também vou destacar o seguinte, no Distrito Federal, eu não vi os dados dos outros candidatos, mas esse crescimento do Bolsonaro muito provavelmente se deu em cima do Ciro, tá? Porque o Ciro era o segundo unidade da federação, onde o Ciro era mais bem votado, era no Distrito Federal. Como o Lula ficou estável, esse crescimento aí provavelmente se deu em cima do Ciro. Resumo da história. A gente pegando aqui o que a gente chama de planilhão do IPEC, que é juntando todas as amostras estaduais numa amostra nacional, tudo bem, tem diferenças de datas grandes entre uma pesquisa e outra, está dando também 52% dos válidos para o Lula.
E essa distância também está aumentando a cada rodada nova de pesquisas estaduais. Então, eu diria que aquilo que a gente falou ontem permanece também quando a gente desce para essa amostra, que é muito maior, é uma amostra de quase 30 mil entrevistas, quando a gente soma todas as pesquisas estaduais, e o Lula continua com possibilidade de se eleger já no primeiro turno, embora novidades tenham aparecido hoje, sobre as quais a gente vai falar depois. Toledo, dá para falar que vem aumentando vagarosamente a possibilidade de vitória no primeiro turno, que tem uma ondinha de voto útil, ou não dá para falar isso? Eu não sei se o voto útil, provavelmente sim, se a gente olha estado a estado, o Ciro está perdendo muita intenção de voto, principalmente no Nordeste. O Lula está crescendo no Nordeste em cima Da do Simone Ciro. Tebet. Em São Paulo, o Ciro está numericamente Tebet, atrás da Simone Tebet. Exatamente. Eu acho que é aquela que o Bombig, eu vou dever uma cerveja para o Bombig ao final dessa eleição. Nostradamus, porque ele falou aqui com antecedência que isso ia acontecer. Está pintando o Ciro atrás da Simone, Ciro indo para o quarto, em vez de ir para Paris, está indo para o quarto lugar. Ainda não chegou lá, mas talvez vá. Mas, assim, Kennedy, não dá para dizer que aumentaram as chances de a eleição de ser decidida no primeiro turno, sem dúvida, mas é porque as chances eram muito baixas, né? Vamos lembrar, a gente chegou a fazer programas aqui em que o Lula tinha 48% dos votos válidos, o que era no limite da margem de erro para ser insuficiente dele se eleger. Então, agora existe uma possibilidade, mas não dá para calcular. Tem gente aí fazendo modelos matemáticos para dizer qual que é a chance de ele ganhar no primeiro turno, mas se você não leva em conta a abstenção, que é uma incógnita, ninguém sabe como vai ser, não dá para você fazer qualquer tipo de previsão, né? Se a abstenção for maior do que 23%, eu acho que a chance, com essa margem que ele tem aí, fica muito baixa. Para garantir, ele precisaria ter no mínimo 54% de votos válidos, na minha opinião. E, além disso, tem surpresas, né? Hoje, por exemplo, o governo regulamentou o empréstimo consignado. Virou uma febre no todos os grupos de WhatsApp aqui, que aquela plataforma Palver acompanha, foi o assunto do dia. Pode ser que isso acabe revertendo, ganhe um pontinho ali para o nosso Bolsonaro.